O dinheiro não foge de você porque você é azarada. Ele foge porque está seguindo um programa, e você não foi quem escreveu esse programa. Deixe essa frase incomodar por um instante, antes de eu te explicar. Porque você já reparou no padrão, mesmo que nunca tenha dado nome a ele. Entra dinheiro, e em pouco tempo some. Vem uma folga, e logo aparece um imprevisto que devolve você exatamente para o mesmo lugar de sempre. Como se existisse um teto invisível, uma linha que você não consegue ultrapassar por mais que trabalhe. E aqui eu vou te prometer um pouco mais do que a ciência ainda sabe explicar por inteiro, mas cada passo que eu der vai ter chão embaixo. Fica comigo. Você faz as contas de novo, e de novo elas não fecham. Você aperta aqui, corta ali, promete que esse mês vai ser diferente. E até é. Você ganha um pouco mais, respira por uma semana, e então o carro quebra, o dente dói, alguém precisa, e o dinheiro escorre pela mesma fresta de sempre. O mais cruel é que ninguém pode te acusar de preguiça. Você trabalha. Você se esforça com uma força que dói. Você faz a sua parte com uma honestidade que quase machuca. E ainda assim, sobra pouco, e o pouco que sobra parece feito de areia. É exatamente aqui, nesse ponto entre o esforço enorme e o resultado que sempre escapa, que milhões de pessoas boas travam a vida financeira inteira, e passam décadas achando que o problema são elas. E antes que você feche esse vídeo achando que é mais um sermão sobre gastar menos, eu preciso te dar uma imagem, porque é ela que vai reorganizar tudo daqui para frente. Imagina um termostato. Aquele aparelhinho de parede que regula a temperatura de um ambiente. Você pode abrir todas as janelas, ligar o ar, esquentar tudo, mas se o termostato está regulado numa marca, ele vai puxar o ambiente de volta para aquela marca. Sempre. Sem drama, sem aviso. É a função dele, defender o número que alguém programou. Guarda essa imagem. Porque a sua relação com dinheiro tem um termostato desses, e ele foi calibrado numa temperatura que você nem escolheu. No fim do vídeo eu volto nessa imagem, e ela vai fazer todo sentido. Existe uma armadilha silenciosa aqui, e ela é perigosa porque não tem cara de sabotagem. Tem cara de realismo. Você ganha um pouco mais e sente uma inquietação estranha, um desconforto que você nem nomeia. Aí, sem perceber, você faz uma compra por impulso, empresta para quem não vai devolver, encontra um jeito de gastar o que sobrou. E chama isso de azar, de vida, de imprevisto. Não é. Isso não é falta de inteligência. Isso é o termostato trabalhando. É o seu cérebro te puxando de volta para o que ele já conhece, o familiar, mesmo quando o familiar te machuca. E quando você entende esse mecanismo, uma coisa muda na hora, você para de se julgar e começa a olhar o programa. Porque programa, ao contrário de destino, pode ser reescrito. Deixa eu te mostrar de onde vem essa temperatura. A maneira como você sente dinheiro hoje não nasceu com você. Ela foi aprendida, cedo, quando você ainda era criança e não tinha como filtrar nada. Se dinheiro, na sua casa, aparecia junto de briga, você aprendeu que dinheiro é conflito. Se aparecia junto de aperto e medo, você aprendeu que dinheiro é ameaça. Se ouvia que gente rica é gananciosa, você aprendeu que ter é ser má pessoa. E o que a mente faz com uma lição dessas? Ela guarda no que eu chamo de piloto automático, o subconsciente, a parte que decide sem te pedir licença. Isso tem nome na psicologia. Os pesquisadores chamam essas regras invisíveis de crenças sobre o dinheiro, os chamados money scripts, os roteiros que a gente herda antes de saber somar. E eu preciso ser honesto, é um campo da psicologia, não uma lei da física. Mas é bem descrito, e explica muita coisa que você chamava de coincidência. Pensa numa herança que ninguém escolhe deixar e ninguém escolhe receber. Sua avó apertava cada moeda com medo, porque ela viveu a falta de verdade. Sua mãe absorveu esse medo e passou adiante sem querer, numa frase dita no susto, num suspiro na hora de pagar a conta. E você,
criança, sentada ali, gravou tudo. Não as palavras exatas, a emoção embaixo delas. O aperto no peito de quando o assunto era dinheiro. E hoje, adulta, com o seu próprio salário, quando sobra um pouco, esse mesmo aperto reaparece. Ele não sabe que o tempo passou. Para o seu piloto automático, dinheiro que sobra ainda é dinheiro que assusta. E o corpo faz a única coisa que aprendeu a fazer com o que assusta, se livrar rápido, voltar pro conhecido. E aqui entra a parte mais sólida de tudo que eu vou te dizer. O seu cérebro se reescreve com repetição. Os neuroníons que disparam juntos, com o tempo, passam a se conectar juntos, é um dos princípios mais firmes da neurociência, tem nome desde os anos 40. A gente chama isso de neuroplasticidade. O cérebro não é feito de pedra, ele se remodela com o uso, a vida inteira. O problema é que ele não distingue trilha boa de trilha ruim. Ele só reforça a que você mais usa. E se durante 30 anos você repetiu o mesmo aperto, a mesma frase, o mesmo alívio de se livrar do dinheiro, você cavou uma trilha larga, funda, confortável. Por isso o cérebro sempre busca o familiar, mesmo quando o familiar te machuca. Não é fraqueza sua. É a lei de menor esforço da própria biologia, o termostato defendendo o número que já conhece. E tem um segundo mecanismo, esse com evidência forte, que fecha a armadilha. Quando falta dinheiro, a sua mente não fica só triste, ela fica mais estreita. Dois pesquisadores, o Mullainathan e o Shafir, mostraram numa pesquisa publicada na revista Science, em 2013, que a escassez consome a sua banda mental. É como se a preocupação com a falta ocupasse tanto espaço na cabeça que sobra menos capacidade para pensar, planejar e decidir bem. Eles chegaram a medir, sob pressão de dinheiro, a pessoa raciocina como se tivesse perdido pontos de inteligência naquele momento, não por burrice, por sobrecarga. Isso é o que eu chamo de modo emergência. A mente entra no túnel. E dentro do túnel você toma justamente as piores decisões financeiras, as que te mantêm no túnel. A falta gera decisão ruim, que gera mais falta. O círculo se fecha sozinho. Se você se reconheceu agora, faz uma coisa por você antes de continuar. Escreve nos comentários 3 palavras, eu aperto dinheiro. Ou, se for mais verdadeiro para você, eu vivo no medo de faltar. Sem vergonha nenhuma, quase todo mundo que chega até aqui carrega isso. E volta a ler o seu próprio comentário daqui a 30 dias. Ele vai significar muito mais do que significa agora. E se essa forma de olhar o seu dinheiro já está te fazendo enxergar coisa que ninguém te mostrou, se inscreve no canal. É aqui que a gente traduz o complicado num passo que você consegue dar hoje. Isso continua. Agora deixa eu te mostrar que esse programa não é uma sentença, é um código. E código se reescreve. Agora eu vou usar a física como imagem, não como feitiço, não como mecanismo literal, deixa isso bem claro. O que vem agora é uma metáfora, uma forma de enxergar, e não uma promessa de que pensar atrai dinheiro. Feito esse combinado, olha que imagem poderosa. Na física das partículas, antes de uma coisa acontecer, existe um campo de possibilidades, vários caminhos que poderiam se realizar, todos ali, ao mesmo tempo, esperando. É como se a realidade, no nível mais fundo, não fosse uma linha única e fixa, mas um leque aberto de futuros possíveis. Eu quero que você empreste essa imagem para a sua vida. Porque você foi ensinada que só existe um caminho para você com dinheiro, o de sempre. E isso é mentira. O de sempre é só o mais repetido, não o único que existe. Volta ao piloto automático. Aquilo que decide por você sem pedir licença não é um bloco de concreto, é mais parecido com um código. Um conjunto de instruções escrito na sua infância, por gente que amava você mas estava com medo. E aqui está a boa notícia que a neurociência sustenta, essa não é metáfora. Código que foi aprendido por repetição pode ser reaprendido por repetição. É a mesma neuroplasticidade que te prendeu que pode te soltar. A trilha larga do medo não some de um dia para o outro,
mas ao lado dela você pode abrir uma trilha nova. No começo fininha, quase invisível. Depois mais firme. Até o dia em que o cérebro escolhe a nova por ser a mais forte. O campo de possibilidades não é magia. É a sua chance real de que exista mais de um caminho, e de que você possa passar a andar por outro. Traz isso pro termostato do começo. O seu está regulado numa temperatura baixa, não porque você merece pouco, mas porque foi assim que ele foi calibrado. E o que ninguém te contou é que a marca do termostato pode ser mudada. Não com um grito, não com uma virada de chave milagrosa que te leva de zero a tudo numa noite. Isso o corpo rejeita, ele puxa de volta na mesma hora. A marca sobe de um grau de cada vez, de um jeito que o sistema aceite. É por isso que quem ganha na loteria muitas vezes quebra em poucos anos. O dinheiro subiu, mas o termostato interno continuou lá embaixo, e puxou tudo de volta para a temperatura conhecida. O número de fora nunca se sustenta acima do número de dentro. Muda o de dentro, e o de fora finalmente para de escorregar. Então a pergunta muda por completo. Você para de perguntar por que o dinheiro sempre foge, como se fosse uma maldição caindo de fora, e começa a perguntar: qual é a temperatura que eu aprendi a defender? Onde é que eu me sinto desconfortável quando sobra? Qual é o gesto que eu repito toda vez que a folga aparece, para fazer ela ir embora? Porque é ali, nesse desconforto com a abundância, que mora a linha do seu teto. E o seu próximo patamar de dinheiro não está do outro lado de um milagre. Ele está exatamente na sua capacidade de tolerar ter um pouco mais sem correr para se livrar. Não é sobre atrair. É sobre aguentar. E aguentar se aprende. Se você percebeu agora que não é falta de dinheiro que entra, é dinheiro que não fica, comenta aqui com 3 palavras: eu ganho e some. Ler isso escrito com as suas próprias mãos incomoda menos do que você imagina, e liberta mais rápido do que você espera. Marca esse compromisso, e volta a ler o seu comentário em 30 dias, para ver o quanto mudou. Agora o como fazer, e é executável hoje, ainda essa noite. Existe uma prática da psicologia comportamental e da PNL que ataca exatamente esse ponto. A ideia é simples: você não muda um programa que não consegue enxergar. Então o primeiro passo é fazer o invisível virar visível. Você vai trazer para a luz a regra que decide por você no escuro. Porque enquanto ela trabalha no automático, ela é dona de você. No instante em que você a escreve numa folha, a relação se inverte, você vira a dona dela. É a diferença entre ser conduzida por uma frase que você nem lembra de ter aprendido, e olhar essa frase de frente, com os olhos de hoje, e decidir se ela ainda vale. Vou te dar os passos, um por um. Passo 1. Encontra a frase herdada. Feche os olhos e volta à sua casa de infância, na hora em que o assunto era dinheiro. O que se dizia ali? Dinheiro não nasce em árvore. A gente não é gente de ter rico não presta. Isso não é para nós. Escreve a frase exata que sobe primeiro, não a mais bonita, a mais verdadeira, a que aperta o peito quando você lê. Essa é a linha principal do seu código. Não julga, não conserta ainda. Só reconhece. Você acabou de olhar de frente a instrução que vinha rodando sozinha há décadas. E olhar de frente já tira metade do poder dela, porque uma regra só governa você enquanto fica escondida. Passo 2. Reescreve a autoria. Embaixo da frase antiga, você escreve uma verdade sua, não uma fantasia, uma verdade que você consiga sustentar. Se a herança dizia dinheiro é perigo, a nova linha pode ser: dinheiro é uma ferramenta, e eu estou aprendendo a segurá-la sem medo. Repara, não é eu vou ficar rica amanhã. Isso seu corpo não engole, ele rejeita na hora. É uma frase que reconhece o ponto de partida e aponta uma direção. E aqui está o detalhe que a neurociência confirma: você vai precisar reescrever essa linha muitas vezes, não uma. Trilha nova não se abre com uma passagem. Se abre com a repetição. Uma vez por dia,
na mesma página, até o cérebro parar de tratar a frase nova como estranha e começar a tratá-la como sua. Passo 3, e esse é o que quase ninguém aguenta: aprende a tolerar a folga. Aqui está a raiz da autossabotagem. Quando começa a sobrar, o desconforto sobe, o modo emergência liga, e o corpo pede para você gastar, doar, resolver qualquer coisa que devolva você para a temperatura conhecida. A prática é ficar. Sobrou 100, R$ 200 no fim do mês? Não faz nada com eles. Deixa parados. Só olha. E observa a ansiedade aparecer, sem obedecer a ela. Isso é subir o termostato 1 grau. Você está ensinando o seu sistema nervoso que ter um pouco mais não é perigo, que dá para sobrar e continuar em segurança. Parece pequeno. É a coisa mais poderosa desse vídeo. Por que você não sabota o que já aprendeu a tolerar? Então o exercício completo, que cabe numa vida real e começa hoje, é esse. Pega um caderno, o Diário do Dinheiro. Na primeira página, escreve a frase herdada, aqui aperta. Embaixo, a frase de reautoria, a sua nova linha. Todo dia, uma vez, você reescreve a frase nova. 30 segundos. Só isso. Em paralelo, você abre um pequeno espaço, pode ser um potinho, uma reserva separada, e cada vez que sobrar qualquer valor, por menor que seja, você guarda ali e não toca. O objetivo não é o valor. É treinar a tolerância. E toda vez que a vontade de se livrar do dinheiro aparecer, você faz uma pergunta antes de agir: isso é uma necessidade real? Ou é o meu termostato me puxando de volta para o conhecido? A resposta honesta muda o que você faz nos próximos 5 minutos. E os próximos 5 minutos, repetidos, mudam a temperatura da sua vida inteira. Uma frase reescrita por dia. Uma folga tolerada por vez. É devagar. É por isso que funciona. Se isso tocou num ponto que você evitava olhar, sela agora, não foge. Comenta com 4 palavras: eu me sabotei quando sobrou. Escrever isso não é se acusar, é começar a enxergar o programa em ação. E volta aqui em 30 dias para ler o que você reconheceu hoje. Você vai estar diferente de quem escreveu. E me conta uma coisa, que eu leio de verdade: qual é a primeira folga, por menor que seja, que você vai deixar parada e não vai tocar essa semana? Escreve nos comentários. Colocar em palavra é o primeiro grau que sobe no termostato. É pequeno. É onde tudo começa. Agora deixa eu juntar tudo numa imagem só, e aqui eu falo abertamente por metáfora, não por física comprovada. A sua vida financeira responde menos a um golpe de sorte isolado e mais a uma temperatura constante. O golpe de sorte é dramático, aquece o ambiente por uma semana e some no ar, e o termostato puxa de volta. A temperatura interna não. Ela decide, dia após dia, quanto seu ambiente consegue segurar de calor sem devolver. Não é um mês que você ganhou muito que define você. É a média silenciosa dos meses comuns, quanto você conseguiu tolerar ter, sem correr para se livrar. E essa média não muda com um evento. Muda com um gesto pequeno, repetido, invisível, a frase reescrita, a folga tolerada, o grau que sobe quando ninguém está olhando. O que constrói uma vida de dinheiro não é um pico. É a constância do que você aprende a suportar. Isso muda como você deveria medir o seu progresso. A pergunta não é quanto você ganhou no seu melhor mês, o seu pico, a sua semana de sorte. A pergunta é: quanto você conseguiu manter no mês em que sobrou e a vontade de gastar gritou mais alto? Porque é ali que a temperatura real aparece. O pico alimenta a sua fantasia, a foto de um dia bom. A média constrói o seu chão, o número que você consegue segurar quando o brilho passa. Para de se medir pela sua melhor semana. Começa a se medir pela sua capacidade de tolerar a folga na semana comum. É essa média invisível que vira o seu novo teto. E aí a gente volta para onde começou.
O dinheiro não foge de você porque você é azarada. Ele foge porque estava seguindo um programa que você não escreveu, uma temperatura calibrada por gente com medo, muito antes de você poder opinar. Agora você sabe o mecanismo. Sabe que existe um termostato interno defendendo um número antigo. Sabe que a escassez estreita sua mente e te faz decidir pior justo quando você mais precisa decidir bem. E sabe, principalmente, que nada disso é sentença. É código. E código aprendido por repetição pode ser reescrito por repetição. Para de implorar por um dinheiro que caia do céu e te salve. Não porque a vida não surpreenda, mas porque, quando a folga vem, ela sempre encontra alguém que já aprendeu a segurá-la sem deixar escorrer. A diferença entre ver dinheiro entrar e escorrer, ou ver dinheiro entrar e ficar, não está no tanto que você ganha. Está em quem você decide ser na hora que a folga aparece. O seu próximo patamar não é um lugar mágico esperando você chegar. Ele é a consequência inevitável de quem aprende a tolerar ter, um grau de cada vez. A partir de agora, é você quem segura a caneta. É você quem escreve o programa. A frase herdada teve a sua vez, décadas dela. Agora é a sua. E se você chegou até aqui, já pode se considerar diferente de quem apertou o play. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você sustentou a atenção esse tempo todo, e agora enxerga, com uma clareza que não dá mais para desfazer, onde a sua relação com dinheiro realmente foi escrita, e de quem é a mão que reescreve daqui para frente. E se você quer transformar isso num plano concreto, em vez de uma boa sensação que passa até o fim de semana, eu preparei um material que vai além deste vídeo. É um e-book com um método completo, um mapa para encontrar as suas crenças de dinheiro herdadas, o passo a passo para reescrever a autoria do seu programa, um plano prático de 21 dias para subir o seu termostato um grau de cada vez sem se sabotar, e as referências com o nível de evidência de cada ideia, para você separar o que é ciência do que é metáfora. Foi feito para quem está cansado de ver o dinheiro escorrer e quer, dessa vez, construir uma temperatura que se sustente. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado logo abaixo. E antes de você sair, 2 pedidos pequenos e honestos. Primeiro, salva esse vídeo. Guarda ele. Esse é o tipo de conversa que você vai querer rever num mês em que o dinheiro apertar e o medo antigo voltar a falar mais alto. Segundo, se esse vídeo te fez decidir, hoje, começar a reescrever o seu programa em vez de aceitar o teto de sempre, escreve nos comentários uma palavra só, a sua palavra. Ela é o seu selo. Volta aqui quando quiser lembrar que decidiu. Você não precisa que o dinheiro pare de fugir por sorte. Você precisa reescrever o programa que mandava ele fugir. E eu te encontro na sua nova temperatura.